Tem muito pai e mãe que fica de cabelo em pé só de pensar nas férias dos filhos. O que fazer, onde ir, com quem deixar enquanto trabalha. Tudo isso precisa ser pensado para que as crianças aproveitem o tempo livre e os pais consigam adaptar a rotina. É uma manhã de férias e os amigos Vicente, Benito e Otto jogam futebol na quadra do prédio onde mora a Mayra, mãe do Otto. Para a mãe, essa é uma forma de compartilhar com outros pais o cuidado com as crianças no período de férias. Hoje, por exemplo, a gente está fazendo uma troca. Tem 2 amigos do Otto aqui. A gente fez uma festinha do pijama ontem, todo mundo dormiu junto, aí eles vão passar o dia aqui para dar uma liberada nos pais deles para trabalhar. Aí em um outro momento eu recorro, aí ele vai para lá e a gente vai fazendo essas trocas assim. Verão, calor, férias. O que fazer com as crianças nesse período? Eu adoro, tá? Eu sou aquelas que, se é de avião, se é de carro, a gente inventa brincadeiras e a mais velha entra na brincadeira de boa, assim, não tem esse problema. Então eu e Gabriel, a gente faz brincadeiras que nossos pais faziam com a gente. A pandemia me trouxe ensinamentos sobre brincadeiras. Tem que usar a criatividade e usar o espaço da sala, que seja, do quarto, virar cinema, a sala da nossa casa, é realmente se entregar e trazer o lúdico para dentro da nossa casa. Será que existe uma cartilha para as férias perfeitas em família? Sim, a gente tem muita convivência em família e rolam as tretas, né, entre primos, né, sempre tem os mais, a gente tá em normais, né, todo mundo passa por isso. E é assim, a gente tem que ir vivendo um dia de cada vez, eu acho isso, sabe? Porque se a gente tenta, a regra é assim, a maternidade é assado, a gente sofre demais enquanto mulher e aí isso prejudica o nosso casamento, prejudica a nossa vida enquanto mulher. Eu sou Lara Zoen, comunicadora e amante de uma boa conversa. Hoje eu recebo aqui a Mayara Pavese. Ela é mãe de 2 meninos, jornalista e influenciadora. Paula Vetekeski, psicopedagoga, também mãe de 2 meninos. Recebo também a Renata Romano. Ela é catequista, mãe de 2 meninas e servidora pública. O De Mãe para Mãe começa agora. Vem comigo! Oi, meninas, boa tarde. Muito obrigada, primeiramente, por estarem aqui hoje, né? Por terem tirado uma tarde de algumas de folga, outras de trabalho, para conseguirem estar aqui hoje dividindo as experiências de vocês. Estou muito feliz, muito grata com a presença de cada um de vocês, tá? Hoje o nosso assunto é um assunto que me deixa muito animado, porque está chegando a época mais legal do ano. Me desculpem as donas dos outros meses, mas assim, eu sou Team Dezembro e eu amo dezembro, porque dezembro tem Natal, Réveillon, verão e as tão amadas férias escolares, né? Pela maioria amadas. Tem os pais que ficam de cabelo em pé porque, né, tem que conciliar trabalho, filhos em casa ou filhos em outro lugar que, né, que não seja a escola, enfim. Mas é uma época muito gostosa que a gente fica muito assim animado, né? Pelo menos a maioria das pessoas que eu converso acho que concorda comigo. E aí hoje a gente vai falar de bons hábitos durante esse período de férias escolares, né? E eu queria saber de vocês. Primeiro vou perguntar para a Mayara, né? Porque acompanho muito ela, então eu queria entender como que ela lida com os hábitos que ela tem na casa dela, de alimentação, de atividades, de lazer, como que ela lida com isso nessa época de férias escolares. Né? Muitas vezes a gente está em casa, porque a gente tem nossos compromissos assim durante a semana. Outras vezes a gente está numa casa de praia com os avós e primos, ou no sítio. Enfim, tem 1001 possibilidades de situações que os pais se veem nesse período de final de ano, né? E, assim, ao mesmo tempo, as crianças estão cheias de energias ali para gastar e elas demandam muito mais, né, pra gente, apesar que, né, elas estão felizes, querem se distrair, só que a gente que comanda aquilo ali. Então, assim, sem o apoio do período escolar, né, que elas estariam à tarde, com a tarde preenchida ou o dia preenchido, algum momento de dia preenchido, a gente se sente na obrigação de estar preenchendo essas lacunas de tempo para elas, né, de
também oferecer lanche, uma brincadeira, uma atividade. Enfim, a gente tenta ficar em casa respeitando minimamente esses hábitos, ou fora de casa, quando a gente viaja na casa de um avô, só que nem sempre isso é possível, né? Vamos assim, pisar no chão e entender como que é a realidade. A verdade é que, na teoria, a gente quer fazer o certinho, o bonitinho, o do dia a dia, aplicar também no final de semana, nesse período de férias, mas nem sempre a gente consegue. Queria saber de você, Maiara, então. Como que você faz para tentar envolvê-los para que eles tenham algum lazer, seja na casa dos avós ou em algum lugar? Como que é esse momento para você com seus meninos? Me conta um pouco. Então, primeiramente, eu queria agradecer a você, Lara, São Domingos, por essa oportunidade. Quando eu fiquei sabendo desse projeto, eu fiquei encantada, porque eu sou uma mãe agora, 5 anos depois, totalmente diferente da mãe que eu fui no início da minha maternidade. Eu tenho 2 filhos pequenos, o segundo que eu tive foi em meio à pandemia, né? Então, assim, foi uma confusão mental muito grande para mim. Quantas e quantas vezes eu pensei em desistir da minha família, né? Mas eu fui uma mulher resiliente, busquei ajuda em relação assim a outras mulheres, porque eu acho que não deve existir competição entre as mulheres. A gente precisa realmente ter esse bate-papo, né, para a gente se ajudar. E a maternidade, como tudo na vida, eu acredito que é um processo, né? A gente vai aperfeiçoando a nossa forma de maternar ao longo do tempo. Perfeito. E na rotina das férias, da mesma forma, né? Antes eu tinha um comportamento totalmente diferente, de ficar nervosa, estressada. Hoje em dia eu já entendi que faz parte do processo ter as férias, e aí eu vou tentar encaixar a melhor forma que eu possa ser, assim, mãe nas férias, né? Vou me esforçar. Para quem não sabe, eu fico na parte da manhã, né, com os meus filhos, e na parte da tarde, 2 vezes na semana eu vou na empresa familiar. Nos demais horários eu fico por conta do meu Instagram. Eu sou jornalista, né? E eu sou influencer digital. E é o tempo todo, sabe, em função disso daí, eu acredito que os meus filhos, eles se adequam nas férias. Eu tento manter uma rotina com eles, assim, por eu estar presente em casa, também não é regra de bolo, né? Cada mãe vai ser da sua forma, mas como eu estou com eles, eu procuro manter uma rotina nas férias, né? Ir ao parquinho de manhã, por exemplo, aí tem o horário do almoço, porque eu acho que quando a gente tira a criança demais da rotina, a gente que colhe os frutos disso, né? A gente fica estressada, eles ficam estressados, e aí é uma bola de neve. Se estressa mesmo, porque Exatamente. eu sou uma dessas pessoas. Tipo assim, chego lá em janeiro, já vem da bola de neve que é aí os últimos 10 dias de dezembro, né? Aquela festança, vive ali, né? Shopping, varejo enlouquecido, vai para casa de um, vai para casa de outro, vai para casa da Dinda, da avó, passeia para lá e para cá, vai na praia, pracinha, trabalha também. Aí chega em janeiro, o que eu ainda faço? Fico lá 1 mês plantada, home office em Guarapari, achando que eu vou conseguir dar conta de tudo de longe, né? Mas isso aí, na teoria é lindo, mas realidade não dá certo, que é o que você falou. Quando a gente fica um pouquinho de tempo fora de casa e volta, é mais tranquilo. Agora, quando você fica muito tempo assim, você vai perdendo o controle, se irritando, se estressando. Sua realidade começa a se misturar. Tô falando aqui da minha, tá, gente? Vocês podem me corrigir se a de vocês for diferente. Mas minha realidade começa a se misturar com a das famílias, né, que eu convivo ali. Seja dos vizinhos, dos primos, né, dos amigos, porque a gente fica lá no condomínio, fica ali por perto. Então, assim, tudo se mistura mesmo. Ela acha que não é filha de ninguém. Quem manda é ela, entendeu? Então, começa a viver essa confusão mental ali. Então, eu tento colocar, pisa na terra de novo, que aqui quem manda sou eu, né? Vamos voltar para as regras, você fica livre, é maravilhoso, mas vamos tentar manter um mínimo de horário, um mínimo de refeição, um café da manhã. Não precisa ser idêntico ao da minha casa, mas o mais próximo possível. Para você comer algo de diferente, igual seus primos, você tem que comer pelo menos 2 coisas que você come lá em casa, né? Uva, fruta, não sei. Para você dormir no horário diferente, tudo bem, mas você vai tomar banho antes também. Você não vai ficar aqui solto pela vida, não. Para você assistir um pouquinho de tela, já que seus primos estão, você vai também brincar o resto do dia do jeito que eu mandar, do jeito que eu te direcionar. Então, assim, é estressante, mas eu também tento ter um pouco de controle. Eu queria saber da Renata, porque hoje ela é a mãe que tem filha mais velha aqui também. Então, eu queria entender um pouco sobre essa idade aí. Né? Você tem 2, na verdade, uma de 14 e a outra de 8?
8 mesmo. Me fala um pouco como que é essa fase para suas meninas, já que as duas têm meninos, vão trocar figurinha aqui, nessa fase. E elas têm uma idade bem diferente uma da outra, né? Uma 8, uma 14, mas eu ainda assim consigo. É lógico que tem as particularidades, individualidades de cada idade, mas eu ainda consigo fazer programas, eu tento, pelo menos, juntos. Legal. Não tem o home office, como você falou, então é um mês de férias meu, 2 delas. Então a gente dá os pulos quando estou trabalhando, vai lá desce para o prédio, para o play, e é avó, é isso, amigos, e a gente vai tentando. Mochilinha para casa dos outros, que a gente manda, né, cuidar. Para o play elas descem sozinhas já, de 14 olha, de 8? Desce. Ai, que bom, menos mal. Os Um problema já está meus ainda não resolvido. descem. Tá vendo? Você mata um problema. A Olivia começou descendo com a irmã. Então eu gosto sempre que tem alguém maior para... A de 8, né? Mas dá certo. E aí, eu também amo, igual você falou, a época de Natal, de Réveillon. Ai, eu amo. Eu também adoro dezembro. Minha família não é daqui, então é a hora da gente ir para São Paulo, que nossa família é de lá, passar o Natal. E, como você falou, né, a gente tenta envolvê-las de alguma forma. E aí eu gosto muito de levar assim atividades para elas, para entreter mesmo no caminho da viagem. Você vira criança junto. Eu adoro. Eu amo brincadeira também. Depois eu volto a ser adulta, mas tem momento que eu entro ali no mundo delas. Gente, eu adoro, tá? Eu sou aquelas que... Se é de avião, se é de carro, a gente inventa brincadeiras e a mais velha entra na brincadeira de boa, assim, não tem esse problema. Então, eu e Gabriel, a gente faz brincadeiras que nossos pais faziam com a gente. A pequena gosta de achar o desenho na nuvem, a outra gosta de... vamos ver qual carro vem primeiro. Quem vê mais carro vermelho, eu procuro carro vermelho ou azul, sempre isso. É muito difícil, a gente fica olhando lá. E sempre tem um elemento surpresa. Quando é de carro ou de avião, elas amam fazer compras antes. O que a gente vai levar? Então, entra a bobagem. Nas férias pode. Entendi. Nas férias pode, mas a gente tenta também tirar um pouco da tela, né, gente? Porque é uma época que a tela, as minhas que têm miopia, eu tento deixar um pouco menos. Mesmo durante a aula, eu já também delimito espaço, tempo para as telas. Entendi, legal. Paula, me fala um pouco aí, eu vi que você queria falar alguma coisa. Aproveita e me explica, né, diante aí do seu conhecimento, né, como pedagoga, me explica um pouco dos males, assim, de maneira bem sucinta, do excesso de telas. O que a gente pode entender da gravidade disso, assim, na vida das crianças? A gente sabe que não tem como fugir. O mundo está aí todo digital, não adianta, elas vão chegar num momento que elas vão estar mais entretidas ali com um celular, mais velhas, né? Ou até que seja um pouco antes com um tablet. Na escola mesmo, eles também têm atividades no computador, na tela, isso faz parte da nossa vida, não tem jeito. Mas, enquanto eles não têm tanta maturidade, eu entendo que hoje todo mundo tem informação que a gente precisa, sim, atrasar o acesso, diminuir o acesso para preencher o dia com outras coisas. Me fala o que você acha disso, como que é na sua casa. Sua pedagoga atrapalha a sua mãe ou ajuda a sua mãe? Me explica, por favor. E você começou muito bem, assim, Lara, porque quando todo mundo sabe, porque não tem aquela questão, meu filho nunca vai ver uma tela. Vai chegar algum momento, porque a gente vive hoje dentro de uma sociedade com a tecnologia, com tudo, que a criança vai entrar. Não seja num celular, pode ser que seja de uma outra forma, porque a televisão é uma tela também. Sim. Então, a gente estuda muito, a gente sabe o quanto que isso vai trazer algumas consequências para as crianças, que a gente tem que ficar realmente atentas, né? Não é claro que depende da idade, criança de 2 anos, o ideal realmente é não assistir tipos de telas. Tem famílias que não têm uma parceria, não tem uma mão... mãe, é dona de casa, trabalha fora, não consegue fazer um almoço e acaba indo para uma televisão. Eu até falo um pouco assim que a televisão até às vezes é uma saída um pouco, assim, vou colocar menos pior do que o próprio celular, porque a televisão faz a criança ter uma visão maior do espaço, realidade mesmo, né? E ela consegue entender, porque
a gente também não pode julgar tanto, porque na nossa época existia televisão. Sim. É claro que tem uma diferença que a gente percebe muito que nos preocupa na geração de hoje, é o imediatismo. E isso vem muito da tela. Porque o desenho passa, a criança, se ela não gostou, ela pula para o outro. Não tem propaganda hoje em dia, a gente esperava a propaganda, tinha o Bom Dia, aí depois tinha o jornal. Hoje eles podem ver infinitamente o dia inteiro, em 1000 plataformas de streaming. Eu percebo, por exemplo, meu filho, quando eles não estão gostando de alguma parte do filme, eles vão vão acelerando. Já vi isso também. Eu falo, mas por que você tá... porque essa parte é chata. Mas sim, você precisa esperar. Eu já vi isso também, eu muita tenho que criança entender. mais velha. E isso é a geração. Então, a tela, a gente sabe, assim, deixa a criança mais irritada. Então, eu percebo até nos meus próprios filhos. Falando um pouquinho da minha rotina, eu trabalho o dia inteiro fora. Então, eu não consigo estar com eles o tempo inteiro. Eu tenho uma funcionária que me ajuda, minha mãe, que é minha... nem é meu braço, é meu corpo inteiro, que me ajuda demais nisso, só que a gente tem regras. Então, durante a semana, ele não pode utilizar tablet nem celular, eles não podem. Chega final de semana, aí é permitido, só que a gente tem um aplicativo, que o meu marido até que acompanha, que aí limita o tempo que a gente quer. Que legal. Ele baixa o jogo que a gente permite. Então, a gente faz já esse controle muito claro dentro do nosso próprio celular. Legal. Só que a gente foi criando alguns hábitos que eu acho que é muito que a gente pode criar com nossos filhos, né? Assim, por exemplo, a criança não tem uma necessidade real de ter um vídeo dentro de um carro só para poder chegar em casa. A criança precisa do ócio. Ela precisa ter a entender que tem que ter paciência, que o trânsito vai parar. Então, quando você coloca uma criança dentro de um carro, olhando para uma televisão, ela não está vendo nem o que está passando. Perfeito. E aí você pega criança, por exemplo, na fase pré-escolar, na fase de alfabetização, que é tão rica, a criança olhar para uma placa e tentar ler, e quando ela está naquele mundinho ali, olhando um desenho, é claro que vão ter fugas, né? É claro que vai chegar um momento que o trânsito está parado, que a criança está chorando, está com fome, o cansaço está extremo. Aí tudo bem, só que isso não vira uma rotina. Perfeito, Paulo. Um dia desse eu estava passando que me chamou tanta atenção. Tinha uma mãe levando a criança para a escola nessas motinhas elétricas. A criança estava no celular. E eu olhei aquilo e falei, gente, é um momento tão rico para essa criança... Sentir o ventinho no cabelo, vento, olhar uma natureza, a mãe, sabe? Então, isso que eu acho que é o excesso. Então, nós pais, né, a gente tem que sempre pensar o tempo, quando, por quê? Por que tem que obrigatoriamente levar um tablet para um restaurante? Né? Então, leva o jogo. Leva o jogo. Ou até mesmo, vai chegar um momento, eu vou sair com meus amigos e não tem com quem deixar o filho, que vez ou outra acontece, lá não tem uma brinquedoteca, tem criança, já tem um adolescente, o meu filho, por exemplo, já tem 9, né? Vai fazer 9. Então, a brinquedoteca para ele já não basta aquele brinquedinho. E muitas vezes vai ter o brinquedoteca que tem um videogame, aí agrada mais ele. Aí tudo bem, né? É um momento, mas naquela hora que a gente está sentado para comer, e isso a gente criou desde sempre. Horário de almoço e horário de jantar, não tem celular na mesa. Casa também não. Não tem, não. Vez ou outra acontece de ligar por conta do trabalho e a gente não tem o quê? Não, a gente não tem como fugir, né? Isso aí. Só que o celular não está ali em cima da mesa. Porque aí não virou um processo, então eles já sabem que é o nosso momento. Perfeito. Então, eu acho que a questão das telas, não tem como falar, nossa, eu nunca vou dar. Meu filho nunca vai ter acesso. Algum momento ele vai ter. Algum momento ele... Mas eu até levo para o restaurante. Né? Tem aquele elemento ali guardado. Mas, esses dias a gente foi, aí eu falei, olha, pega lá o Uno pra gente jogar antes de chegar a comida. Então, eu acho que um joguinho dá uma... o jogo no tablet. Não, o jogo. O Uno, a gente leva no restaurante até que chega, a gente joga. E vi você falando sobre... eles não sabem esperar. Não. Isso é muito da tela. Isso é. E eu faço um trabalho muito grande com a Olivia lá em casa, porque ela não sabe esperar, ela é da geração que não sabe. A de 14, a minha ainda não nasceu com aquela tela na mão. Entendi. Igual a de 8, que você tem que controlar. Já tinha. Era início do BlackBerry, 14 anos atrás, não é isso? Não tinha touch, passo. Não era assim. Eu lembro que minha irmã tinha... Mas eu não tinha esse assim, sabe? Quando ela nasceu. Então, não é aquela geração que já nasceu com aquilo
muito, né? Muito presente, Muito né? No presente, dia a dia. isso. Então, a Olivia, ela é uma criança que não sabe esperar. Então, às vezes, ela fala assim, mãe, minha toalha. Eu deixo esperando. Aham. Tem coisas que eu faço assim, Isso aí. deixo De esperar, propósito, né? porque não sabe. Eu falo, tem que saber esperar. Sabe, não? Uhum. Essa geração aí. Essa questão do ócio que você falou, assim, tenho certeza que eu sou muito imperfeita em muitas coisas, mas, ó, isso aí do carro, do ócio no carro, é uma discussão que existe lá em casa. Porque meu marido falou assim, dá logo o celular pra ela, tá chorando. Eu falei, você tá zoando, né? A menina tá indo pra Guarapari, ali do lado, 1 hora, eu vou dar o celular pra ela. Não, ela vai ter que chorar mais pra me conquistar, pra conquistar meu celular. Eu vou ficar aqui e ela vai reclamar. Vamos procurar os carros vermelhos. A gente procura os carros vermelhos. Exatamente. Vamos procurar os carros azuis. Vamos caçar uma brincadeira de adivinhação. Deixa pro final, quando não dá mais. Isso aí, quando não dá mais. Exatamente. Esgotou. Não, a criança tá irritada. Aí tudo Eu bem. levava o tablet às vezes. Hoje em dia eu nem levo. Pra eu mesma não querer dar o meu celular pra ela. Olha só que ponto chegamos, né? Eu, com meu vício Meu celular horrível, é proibido, meu ninguém celular gosta. E aí é sempre, né, com essa verdade mesmo, pra tentar fazê-la arrumar outras distrações. Graças a Deus, ela até gosta de joguinho. Eu tô muito nessa questão de joguinho também, de caçar. Agora ela encasquetou no dominó. Dei um dominó pra ela, tem 6 dias. Todo dia ela acorda e dorme pedindo dominó. Pedindo dominó. E o horário de almoço é igual você falou, lá em casa também. Isso aí eu também não abro mão, né? A gente viu que ela tava comendo distraída. Às vezes a nossa funcionária tava dando perto da TV. O cara, não, fala sério. Só porque eu não tô em casa, ninguém... E ó, pai não é igual mãe não, tá? Não, isso que Pai não é igual mãe não, tá? Pai não fica atento a essas coisas. Tava lá de home office, vinha, tá tudo certo, tá em silêncio, a menina tá quieta. Óbvio que tá em silêncio. Comendo verdura, cega, né, pela TV. Então, assim, não gosto. Falei, vai comer, todo mundo meio-dia lá em casa. Eu vou lutar pra chegar em casa meio-dia. Você vai lutar pra acabar tudo meio-dia. Ela vai comer conosco, sem nada, sem tela, sem barulho, e vai comer tudo que eu mandar, vendo o que ela tá comendo. A gente vai conversando. Eu mando mensagem todo dia. É porque eu não almoço em casa e meu marido sim. Ó, tô comendo comida fria, tá? Mas ela tá comendo bem. Aí a mensagem é, já tirou o celular da Lavínia? Aí a Olivia já tirou do YouTube? Porque eu já sei que ele em casa... Pai é bom demais, né, gente? Cobra Entendeu? nada dessas Então, crianças. assim, eu tenho que ficar. Aí se eu vejo que ela tá online, o que você tá fazendo com o celular? Por que você não entregou ainda pro seu pai? É assim. Perfeito. Eu sou da teoria também da gente fazer o melhor que a gente pode na condição que a gente tiver. Porque eu já passei por uma situação abençoada que eu não tinha noção, que eu dei férias para minha funcionária, que eu tenho uma que me ajuda com a casa. Eu dei férias para ela em janeiro, fiquei com os 2 bem menorzinhos, que hoje eles têm 3 e 5, né? Fiquei com eles menores dentro de casa e eu fazia tudo, comida, roupa, tudo. Eu fiz tudo durante 1 mês. E aí, obviamente, que nesse período eles ficaram mais nas telas, né? Então, assim, que a gente não se culpe também. Ai, meu Deus, estão falando lá na rede social que eu só posso deixar 2 horas o meu filho na tela, então eu não posso deixar mais. Ai, meu Deus, eu sou a pior mãe do mundo. Não, gente, não é pra ninguém se crucificar aqui, tá? Pelo amor de Deus, a gente tem empatia. Assim, isso é muito legal, porque, né, é muito interessante como que cada mãe tá fazendo aí o seu melhor pro seu filho. E que a gente sempre tente não se acomodar no cansaço e na zona de conforto, né? E eu acho que a pandemia trouxe um pouco isso pra gente, porque a questão das brincadeiras, por exemplo, eu inventei muitas. Brincadeiras dentro de casa. Meu Deus. Então, hoje eu ainda trago algumas brincadeiras que a gente inventou lá. E são processos que eu tento. É claro que tem dia, por exemplo, dia de chuvoso, um domingo que você não tem onde... já tentou, já fez almoço, já fez... O tablet vai correr um pouco maior. E aí eu vejo a consequência neles, porque principalmente a irritação, isso fica bem mais claro para mim. E aí o que eu começo agora sobre a questão de férias, o que eu começo a trabalhar, porque eles já estão tão espertos que eles já começaram a me perguntar, mamãe, nas férias, eu não vou poder ver de segunda a sexta o tablet? Eles já começaram a me perguntar, então eu já começo a ver o que eu vou fazer, porque eu já tentei levar para colônia, não deu muito certo, porque meu pequeno não ficou. Então, porque ele não conhecia ninguém da colônia, então eu ainda tem isso também, caraca, também. Todo mundo falando que colônia é salvação, nem sempre, né, gente? Algumas crianças vão se adequar assim, com uma semana de férias, vamos colocar assim, a gente já sente a diferença neles, não sei vocês. Mas assim, eu falo, socorro, cadê a escola? No sentido assim, eu tô fazendo meu melhor como mãe, tô levando pro parquinho, tô não sei o quê. Mas, cara, parece que com a mãe é diferente, eu não sei o que acontece. Aí, na escola, que eles estão se socializando, estão tendo lá os combinadinhos, tudo na sequência bonitinho, tudo na regrinha, parece que eles se acalmam. Não é? Né? Agora com a gente... que é essa que tem lá? Às vezes não querem dormir cedo nas férias. Socorro. Férias não querem dormir cedo, querem dormir tarde, que eu falo que tem que dormir cedo, né?
estudam de manhã. Nossa, Não, legal. lá essa Então, parte, graças a Deus, tá tudo O meu, por bem. enquanto, A gente também tá à esporte, então tarde, por esporte- enquanto tá tudo certo, tô controlando ali, tá tudo certo. Sim. Colônia de férias, então, nem sempre foi uma opção para você, né? Não, sempre eu recorro ainda. Provavelmente em janeiro eu vou ter que recorrer à colônia, porque eu pego férias junto com eles, só que eu não ia pego. perguntar isso, férias escolares, a escola te dá férias também? Tudo Me dá certo? férias também. Só que eu não fico o tempo que eles têm de férias. Entendi. E aí eu recorro à colônia. Já teve colônia que deu certo. Mas eu, por exemplo, esse ano minha mãe teve que ficar na colônia praticamente, porque meu menor não aceitou. A da escola ficar. talvez dê certo, que conhece os... Isso aí, por exemplo, na Sundays a gente tem a colônia de férias. Uhum. Então, em julho, normalmente a gente faz, né? E aí lá tem brincadeiras, é muito mais livre, é diferente, até as fotinhas deles brincando, por exemplo. Lá a gente fez aquela maletinha, com o objetivo porque a gente fez o mundo deles, foi uma viagem a vários ambientes. Então, foram ambiente do mar, ambiente do espaço. Então, a gente faz o lúdico, né? O tempo inteiro brincando, mas a criança se envolvendo nessas atividades. E aí é uma opção muito boa, porque a criança entrou lá, os nossos alunos já entram na colônia de férias já conhecendo todo mundo que está lá. Então, ele já está se sentindo seguro. Legal. No caso do meu filho, ele não conhecia ninguém. E aí minha mãe teve que, além de tudo, ter que ficar junto. Agora tiveram outras colônias que ajudaram. E aí eu não consigo colocar a semana inteira. Eu coloco 3 vezes na semana, no máximo, e isso me ajuda bastante. Já é um respiro, né? Os outros 2 dias você pede ajuda, você pede socorro, você pensa no que fazer, você tenta um home office, sei lá, a gente não sei, se desdobra mesmo, que já é bem típico de toda mãe, né? Eu falo que até nos feriados eu já fico apreensiva com as coisas saindo um pouco do meu controle, né? Porque a gente fica um pouco à mercê dos lugares que a gente vai, a gente fica à mercê de avião, de aeroporto, né, dos horários de aeroporto, da comida, tipo assim, da burocracia. Eles não têm maturidade para entender tudo o que eles vão passar por ali, que a gente já se prepara, né? A gente mesmo, até para nós mesmos, pode virar um estresse, uma espera, alguma coisa, quem dirá para as crianças, né? Então, assim, rola muita diversão, muita liberdade para correr, muita comida diferente, muita farra, se dormir tarde, que você falou, né? Crianças diferentes que eles veem todos os dias, são os primos, muita bala e briga, né? E essas crianças ficam assim, hiperestimuladas, e elas vão perder o interesse mesmo, né? Pelo almoço na hora certa. Não ligam se tem sono, elas vão brigar com sono. Então, assim, elas vão se distrair mais, vão se irritar mais, que é o que você falou. Tudo é muito, né, nesse período. Eu queria entender como que a gente lida para a gente tentar ter autoridade, que é igual eu comecei a primeira pergunta falando, né? Parece que é filho de ninguém quando tá junto com os primos. Como que a gente tenta, Paula? E você pode me falar um pouquinho também, você, né, que lida aí com autoridade o tempo todo, com autoridade com crianças. Como que a gente pode tentar ter autoridade sem ser autoritário, né? Para eles terem, assim, um mínimo dos bons hábitos. Mesmo que eles estejam diante de outras crianças que não necessariamente vão ter os mesmos valores. Aí eu te dou um exemplo. Porque a minha come verdura todo dia. Putz, ali ela vai comer em horário errado, ela vai comer a bala depois. A avó já ofereceu, mas eu quero que ela coma o brócolis. Eu quero que ela ore antes de dormir. Tem gente que ora até no almoço, na minha casa ainda não é assim. Na minha casa não tem celular, a outra tá com o celular. Como que a gente tenta implementar isso? Porque, às vezes, as crianças que convivem com as nossas, né, têm, assim, princípios parecidos, mas não necessariamente vão ter as mesmas regras no cotidiano, né? Então, isso me agonia um pouco de eu perder muito o controle e falar assim, nossa, ela nunca mais vai voltar ao que era. Porque, assim, ficou tanto tempo lá, né? Mas os valores, Lara, assim, eles não vão ser perdidos por conta de um período tão curto que seja de um mês de férias. Você acha, né? Você já passou por isso. né? Então, Porque com certeza os valores, eles vêm pela família, obviamente, né? Então, é claro que dentro de na socialização, que seja dentro da casa da avó, que a gente acha que a avó sempre vai estragar, né, de alguma forma, ou seja, dentro do prédio, o que a criança vai sempre relembrar de uma forma são os valores dela, que estão sendo construídos ainda, dependendo da idade, por exemplo, a Maiara ainda, os filhos dela são muito pequenininhos, né? Mas eles estão com já os valores da família da Maiara. E aí é a conversa e muita paciência, porque o que eu sempre falo com os pais, assim, a gente tem que... Nós escolhemos ser mães e pais. Então, a gente já tem que escolher com a ideia que são processos com a nossa responsabilidade. Então, igual você falou, ela come verduras e legumes todos os dias. Nesses momentos, a gente tem que até tentar ser um pouco até relax um pouco, porque pode ser que ela naquele momento não vai comer aquela quantidade de verdura. Ela vai voltar, né? Mas ela vai voltar.
né? Ela vai retornar, porque ela sabe que... É tanta luta, né? Parece que a gente nada, não chega, chega na praia e afoga. E vai isso aí, vai, mas ela vai... sobre isso. Ela vai saber que lá não, na minha casa, opa, eu tô lá na casa vovó. Na casa vovó eu posso um monte de porcarias, né? Sim. Que eu digo assim, de comilança e tudo. Mas chega na minha casa, a rotina vai ser outra. Claro que lá em casa vai ter os dias que a gente vai fazer sei lá, um doce, uma coisa, sair da rotina. De segunda a quinta não pode doce. Uhum. Sexta, final de sexta, 5 horas da tarde, lanche sextou. Não, o lanche de sexta já é doce. Já é sextou. Já né? é doce. Aí eu faço assim, e final de semana pode. Agora, férias, eu dou uma liberada. Eu queria entender como que é, assim, em relação a você que tem 2 meninas que, sei lá, elas têm a limitação da miopia, igual você me falou. Não sei se é uma que tem ou as duas, né? Se as duas têm a limitação aí de você ter mais agonia aí do excesso de telas, como que você lida para chamar a atenção delas, principalmente da menor hoje em dia, quando ela está com os primos ou com outros amigos que estão vendo mais tela que elas, por exemplo? Não, Ela tem limitações. Outra criança pode ter um colesterol alto que não vai poder acompanhar a outra ali. Né? Como que a gente faz também para direcionar? Nesse caso, eu falo que quando sai de casa, gente, não tem nem que levar a tela. Você tem que interagir com outra criança. É o momento, eu falo assim, ela fala às vezes, mãe, me empresta seu celular? Eu falo, mas por quê? Agora, ó, em casa você, né, já pede. Agora, no momento que está no lazer, com primos, com crianças, né, não só em férias, né, mas final de semana, tá na praia, eu tinha um amiguinho no celular esse final de semana. Falei, não, você não veio pra praia para celular, entendeu? E eu tava jogando. Aí a hora que ela começou também, demais, eu tava jogando beach tênis. Aí no finalzinho eu falei, então vai um pouquinho para eu poder terminar o jogo. Faz parte. Então, assim, mas eu falei, não, vai pra água, vai qualquer coisa, mas não em tela. Aí na hora que eu precisei foi o assunto lá do início. Mas a gente tenta sair de casa, nada de tela, né? Então até o amigo tá aí, a gente às vezes acaba falando na frente, não, poxa, tá com amigo, aí a mãe vem, é verdade, eu me dá falo aqui. mesmo. Eu também falo, né? É isso que eu ia falar, eu também falo. E aí a outra mãe, no mesmo momento, ela recebe, também tira, então eu acho que é por aí. É bom. Não é uma alfinetada, né, gente? Mas é quase que uma indireta. Gente, pelo amor de Deus, vamos tirar todo mundo aí dessa sala, dessa TV. Exatamente. Agora pra Maiara, que ela tem 2 meninos nessa idade, assim, que eles estão com toda a energia pra gastar, super estimulados nas férias. Me fala aí como que é na sua casa, no sítio, na casa do vô, na casa de praia, rola muita briga. Como que eles acompanham os seus direcionamentos, se é que acompanham? Me conta aí. Sim. No início, né, da maternidade, igual eu falei, o mais novinho, ele nasceu, 15 dias depois começou a pandemia. Então, eu acredito que teve uma confusão mental aí na cabeça do Breno, que é o mais velho, de achar, assim, que o irmão mais novo nasceu e a vida dele acabou. Então, assim, durante muito tempo eles brigavam muito, era caótico lá em casa, ainda tinha todos os ajustes, eu e do meu marido, que esse início de maternidade e paternidade não é fácil também para o casal, então eu acho que tinha muito conflito. Hoje em dia, a gente já tá, eu falo com a minha irmã que a gente já tá na paz, no sentido de que, óbvio que eles brigam, eles têm desentendimentos, né? Às vezes querem o mesmo brinquedo, e isso faz parte da infância também, mas eles já estão maiorzinhos, então a gente consegue conversar, né? A gente consegue sentar ali e explicar, Érico, vamos fazer assim, Breno, Júlia, né? Porque tem as 2 priminhas também da São Domingos, a Júlia e a Laura, e a gente está sempre junto em família, no sítio, na casa de praia. São 2 meninas? 2 meninas da minha irmã e 2 meninos meus, né? Legal. Então, assim, a gente tem muita convivência em família e rolam as tretas, né? Entre primos, né? Sempre tem os mais... A gente tá ali normais, né? Todo mundo passa por isso. E é assim, a gente tem que ir vivendo um dia de cada vez, eu acho isso, sabe? Porque se a gente tenta, a regra é assim, a maternidade é assado, a gente sofre demais enquanto mulher e aí isso prejudica o nosso casamento, prejudica a nossa vida enquanto mulher, porque a gente se joga lá para baixo, né? Eu passei por esse período aí de confusão mental, não sei vocês, mas assim, passei muito no início, né? E é isso. Não, mas é isso mesmo, queria entender um pouco para você. Como que é quando eles se misturam? Sim. E os seus, Paulo, quando eles se misturam? É mais fácil lidar com os seus ou com os da escola? Fala aí. Peguei surpresa. Da escola. Porque, igual a gente estava brincando, por que na escola as crianças entram num processo muito mais tranquilo, né? Devido à rotina e acaba a gente, dentro muitas atividades, o estímulo o tempo inteiro.
com os meus, eu sempre, assim, quando eles ficam muito com a avó e os primos, e tem meu sobrinho mais novinho também, quando vai para casa da minha mãe, e eu sempre vou intervindo na conversa, porque vão ter essas diferenças, vão ter os conflitos. E aí, quando chega algum momento, chega alguma base que eu preciso intervir até mesmo com o primo, porque primo aí eu posso ter esse direito de falar um pouco melhor, porque eu sou da família. É claro que quando é um amigo, eu vou falar, pode acontecer de eu falar com a mãe, né? Eu não vou abordar uma criança de uma situação que aconteça, que faz parte da infância. Agora, eu não deixo de ter, igual a gente estava falando, Lara, a questão dos meus valores. Então, se uma criança empurra ou alguma, eu vou intervir de uma forma com meus filhos, no caso, não está certo, a gente não empurra o outro, a gente resolve de uma... Lá em casa a gente pede desculpa Isso aí, quando isso a gente vai acontece. pedir Não adianta desculpa, achar que é só um que vai pedir, os dois. Isso aí, a gente vai pedir desculpa. Então, todo esse processo na socialização, a gente sempre tem que ter o olhar que são crianças, eles ainda estão aprendendo muita coisa, só que ao mesmo tempo eles precisam da nossa intervenção. Não adianta também a gente estar num lugar e esquecer as crianças, né? Deixa, tô no aniversário, deixa que a criança se vira. Não, a criança precisa da gente. Sim. E tem muita gente que acha, não, ela é muito saída, fulana é muito saidinha, consegue se virar. Não consegue se virar 100%. Muitas vezes ela vai usar até uma agressividade porque ela está tão insegura numa situação que pode dar um empurrão, pode fazer algo que não é dela. Então, a gente precisa entender que eles precisam criar autonomia, sim, eles precisam ter todo esse processo de desenvolvimento, só que a gente precisa sempre estar por perto. Os pais estarem perto, acho que é isso que você falou, dar segurança para as crianças. Então, mas eu acho que aí é o limite disso que é difícil. Sim. Eu vejo assim, porque eu sou uma que interfiro demais. Até que ponto eu tenho que interferir, sabe? Eu me cobro muito isso. Porque eu acho que muita coisa, assim, como eu já tenho uma maior, e você tenta consertar na segunda. Ah, meu Deus. Sabe? Gente, então, é difícil demais. É muito desafiador. A maternidade é muito desafiadora o tempo inteiro, porque eu vejo isso, eu tento muito fazer diferente com a segunda, porque eu penso que eu fui demais. Tipo assim, se vai cair, eu tava ali para segurar. Interferiu demais, sabe? Isso aí. E até então, eu acho que isso aí tem esse equilíbrio. Eu ainda não sei se eu, ninguém eu consegui. Nunca vai ter a fórmula correta. Ninguém. Até eu que lido com crianças pequenas. E por isso que eu falo, é a conversa, é o olho no olho, é realmente a criança entender que ela está sendo ali um personagem naquele momento importante. Não é deixar a criança não tem sentimento, aí eu falo e eu faço. Não, a criança tem sentimento, ela tem que sentir a nossa segurança e os valores, eles vão ser, claro que completados pela escola, só que sempre vem pela família e a gente vai respeitando, porque não adianta, mesmo sendo da nossa própria família, os primos e nossos irmãos, ou nossos tios, ou nossos primos não têm os mesmos valores 100% iguais. Não é 100%, porque mistura o casal, né? Que a gente sempre fala aqui nos episódios. O casamento, né? A construção de uma nova família, você está misturando 50% ou 60%, 70% de um ali e um pouco do outro. Então, assim, são valores que se misturam para você criar uma nova realidade que dê certo para esse novo núcleo familiar, que seu marido concorde também, que ele participe também, e você também implementando a sua verdade ali. Eu até ia falar isso aqui, a questão de vocês acharem que, tipo assim, queria entender se vocês acham isso. Essa questão de você estar observando mais, se intrometendo mais, não sei nem se essa palavra é correta, mas assim, influenciando mais mesmo no comportamento dos filhos. Vocês acham que isso se potencializa mais nas férias? Porque a gente tenta estar mais junto? Comigo se potencializa. Eu acho. É um exemplo, né? Assim, eu só voltando à história só um minutinho, da autoridade, do sítio e tal, eu lembrei de uma situação muito legal de falar, que é quando está em família, assim, sempre a gente vai falar alguma coisa, a gente parece que tem uma plateia falando como que ela vai gerenciar a situação. Então, teve uma situação... Nossa, quero bater palma pra você, que você falou tudo. Isso inibe a gente até, né? A gente fica assim, meu Deus, será que eu tô sendo uma boa mãe? Não tô. A gente fica, né, com a plateia. E aí, teve uma situação no sítio que tava todo mundo da família ao redor, aí o Breno deu um piti lá, que eu nem lembro qual, porque agora é uma situação, né? Eu peguei, eu falei, cara, eu vou me equilibrar, porque o equilíbrio tá no adulto, né? Eu falei, eu vou pegar ele, quietinho, fui lá, conversei com ele. E é muito interessante como que essa questão da autoridade, a gente falando para ele, assim,
dando os combinados, né, conversando, ele já sabe. Então ele falou, Mara, mãe, você... Ai, eu tô um pouco nervosa. Mãe, eu vou ficar sem ir no carrinho do vovô, né? Porque ele sabe que toda ação tem uma consequência. Então, eu tirei ele do ambiente, conversei com ele, que não foi legal, tudo mais. Mamãe, eu vou ficar sem andar no carrinho do vovô? Aí eu falei, se eu falar que vai ficar sem o carrinho do vovô, o vovô vai lá e vai autorizar. Aí essa questão aí, né? De como a gente gerencia essa Você já autoridade. pensou lá na frente que seu pai ia falar que ia estragar a sua autoridade. Eu não falei isso pra ele, mas eu falei, não, filho, o carrinho... lá na frente, isso eu aí. sou desse jeito. Falei, o carrinho do vovô, eu falei, o carrinho do vovô você vai poder andar, porque se eu falasse que não ia andar, daqui a pouco ia andar. Ia dar errado. Então, você não vai correr depois da escola, entendeu? Eu vou fazendo isso aí, gente, mas é tão complicado na prática, né? A gente vai... Tô vendo que você tá lendo o futuro. E tem vezes que acontece alguma situação assim, e você não tá perto de aí entra a pessoas tão sogra na íntimas, história, isso aí, entra a né? sogra, entra a E sogra. aí eu falo, ó, depois a gente conversa. Aconteceu um negócio Depois esses dias conversa. com a minha filha, que foi bem assim, inesperado, tadinha, ô dó que eu lembro, ô dó. Eu acho que eu vou ser essa pessoa que vou interferir demais, sabe? Às vezes eu me libero demais também, me afasto, mas eu sinto que eu tenho que estar ali perto, na maioria das vezes, sabe? Então eu tô. Aí teve um dia que eu levei as crianças lá no condomínio Guarapari pra casa do vizinho pra jogar Uno também. Foi lá, farra, eu e 7. Né? Sempre sou eu, que eu gosto de entrar na brincadeira também. Adoro virar criança com eles, né? Aí fiquei lá assistindo de longe e tal, tudo mais. Do nada, a minha filha tava... Eu vi ela na ponta ali de um jardim onde tinha um degrauzinho, e ela brincando, rindo pra caramba, foi e empurrou a amiguinha, a Maria. Maria começou a chorar, só que na mesma hora que ela viu que ela caiu, ela fez assim, desculpa! Ela já ficou com medo de eu brigar, ou com medo da Maria chorar. Ficou assustada, porque ela nunca tinha feito isso. Ela falou, desculpa. Ela olhou pra mim, desculpa, mamãe, desculpa, foi sem querer. Eu falei, calma, Maria, vem cá. Eu peguei a Maria no colo. Nena, foi sem querer? Foi sem querer mesmo? Porque se foi sem querer, tudo bem. Você vai pedir desculpa mesmo assim, porque magoou ela. Eu sei que existem mães também que foi sem querer, só ia pegar lá o filho que fez a desculpa, ou então ia... Ou outras mães que no outro extremo iam falar assim, não, você empurrou ele. Ia lá, abraça a menina, ou vão lá passar um remédio. Não foi nada, se acalma. Vem aqui, pede desculpa pra ela, se abraça, fala que foi sem querer pra ela. Não foi de propósito. Vocês estavam brincando, ela perdeu o controle da mãozinha dela e foi lá e empurrou. Então, assim, entendeu? Tem 3 modos de lidar. Pode ser o equilibrado, de abraçar ela e também abraçar sua filha, fazer com que ela se entenda. Pode ser o brigar com sua filha, ou pode ser o chamar a sua filha que, eu sei que foi sem querer, e meio que também não se importar com o sentimento da outra ali. Então, como eu tava... Eu era recreadora ali do momento, eu tentei controlar e elas voltaram, deu 40 segundos, já estavam felizes ali, sorrindo. Só que isso pra mim foi algo novo, porque eu nunca tinha visto ela derrubar ninguém. E ela pediu desculpa tão assustada que eu fiquei, gente, eu tô controlando demais, tô aqui demais. Porque ela tava mais assustada comigo do que eu ia brigar com ela. Porque a minha tem medo do que eu vou... Do que eu ia falar, do que, tipo assim, ela olhou e falou, desculpa. Eu nunca tinha visto ela falar um desculpa tão certeiro. Mas Desculpa, Maria. Mas aí tem que entrar um pouco de tirar a nossa culpa. Porque eles ainda estão entendendo e processando os sentimentos. E isso é um valor que você está passando para ela, Lara. Mesmo que você tenha um sentimento, será que eu estou cobrando tanto dela? Não, porque ela às vezes não tem esse controle ainda emocional de que tá tudo bem, eu derrubei, mas eu vou pedir desculpas ela e não ficou foi assustada, porque isso a Maria aí. nunca chora. Então, esse dia ela chorou, entendeu? E Ela chama realmente... a atenção da criança, né? Só que a gente fica muito no... Será que eu tô fazendo errado? Certo? Será que eu tô fazendo errado? Fica pensando o tempo inteiro. Isso aí. Mas a gente que é adulto, né? A gente não consegue, às vezes, lidar com certas situações do nosso dia a dia, como que uma criança vai conseguir, né? Então, a gente tem que se trabalhar nesse sentido. Eu mesma, assim, eu falo, cara, não é possível, onde que eu tô errando, o que que eu fiz de errado? Mas a gente tá fazendo o nosso melhor, né? E eu tenho uma... Minha mãe é pedagoga há muitos anos de educação infantil, ela foi. E aí ela foi supervisora, então assim, ela muitas vezes ela vem numa linha de... Eu falo, mãe, peraí, você não é supervisora dos meninos da minha, não, você é avó, porque ela quer tentar acertar. E eu falo, não, peraí, as coisas não são assim, então a gente está em outro tempo, as coisas mudaram, né? Então, só que eu sempre tento não me culpar demais, porque eu sei que eu estou tentando o meu melhor. Sim. Esse dia eu achei ela tão assustada que eu me culpei de, tipo assim, de ter feito ela... Eu não sei se ela teve um excesso de empatia ou se ela estava assustada comigo. Então, esse dia eu me culpei de ter, tipo assim, se acalma também. Você derrubou, mas foi sem querer. Você entende que foi sem querer? Aí eu, tipo, pensei pela feição dela que foi. Tadinha, ela faz isso com ninguém, não empurra ninguém. Ela nem briga com quem empurra ela. As crianças mordem ela nem liga. É amiga, então tudo bem. Então, depois eu entendi, mas na hora eu também fiquei bem abismada, porque eu nunca tinha passado por uma situação assim. Nós, né,
Preparamos uma surpresa para vocês, uma dinâmica, que é bem legal. Vou dar uma prancheta para cada uma de vocês. Pra gente fazer um desafio, um joguinho aqui. Um joguinho para vocês ativarem a memória e a criatividade de vocês aí. De pensarem rápido em soluções aqui, tá? Sejam criativas, igual Renata é nas viagens de carro, tá? Por favor. Será que eu vou ser agora? Eu acho. Confio em você. Pode falar o primeiro? Vamos fazer o primeiro, tá? Pensem rápido. Vou falar. O que não pode faltar, vocês vão escrever, vocês vão ter 10 segundos para escrever. O que não pode faltar nas férias dos filhos? Valendo? Pode ser uma palavra, 3 palavras, uma expressão. Começa. Brincadeiras. Também não pode falar. Atividades ao ar livre. Perfeita. Doce, brincadeiras e viagem. Ah, gostei também. Aí, ó, uma bela de mamãe, ó, tá vendo? Você não tá tão assim, não. Você deixou o doce, você foi a única que deixou o doce. Próxima pergunta, gente. Ai, nossa senhora, isso aqui é pra gente olhar pra dentro também. Um erro que a gente jamais deve cometer com seus filhos em férias. Vou dar uma dica. Pensem nas crianças em volta. 10 segundos. Meu Deus. Ai, não sei. Nem eu. Vai que eu tô dando uma chancezinha pra vocês, hein? Vocês não estavam preparados? Você foi rápido, vai você. Eu fui Fala aí. conhecer pra mim, né? Eu preciso aprender Ó, a não me estressar com avós e família, por tirar só você precisa aprender? todo mundo. Pergunta alguém aqui quem nunca se 50 estressou picolés nas antes do almoço, é sobre isso. 50 picolés na praia pode? Pode 50? Milho, picolé empada. Empada, açaí, e assim, açaí, Só picolé. Olha, acabou de tomar. Pisou na mais areia. uma. Pisou na areia, por favor, mãe. Me dá 10 picolés. Você vai brincar com balde, criança. Vai na água. Não, Exatamente. só pensa em picolé. Beleza, Ai, gostei do gente. seu. Coloquei prender demais. Meu marido fala que eu prendo. O meu também. Deixa descer sozinho, tá lá todo mundo. Então. Ó, eu já quebrei os 2 dentes da frente só descendo em play de prédio sozinho. Não era tão nova, não, tá? Não ouve ele. Você vai deixar ela mais tranquila lá. Não ouve ele, não. Não ouve ele, não. Você, Paula, fala. É não ficar perto, assim, tirar um tempo realmente para curtir com eles as férias. Assim. Legal, gostei. Perfeito. Vamos lá, tem mais 2, Legal. hein? Tô com a mãozinha na caneta. Uhum. Nossa, essa é legal. Nossa, essa é legal. Férias ideais deveriam ter quanto tempo? Ideais. Lembra que muito é muito, pouco demais é pouco tempo. E dá trabalho também, né? Será que muito tempo é bom? A gente cansa, né? Tem que ter férias das férias. Vai, você. Eu coloquei um mês. Que porque ousada! é o meu mês de férias. Esse mês pode ser dividido entre férias com as crianças, depois férias para descansar das férias? Pode ser dividido assim? Ah, tá. Eu tô colocando o ideal. Seria Pode bom. viajar com as Mas- crianças, chega um mês para organizar. Tá bom. Gostei. Porque um mês eu pensei nas minhas férias. Entendi, beleza. Legal. Também menos, eles precisam descansar, tadinha. Eu fico com pena. No final do ano eu fico com pena, porque a de 14 já estuda demais. Oh, meu Deus. Tá vendo, né? Assim, eu fico com dó. Quando chega no final do ano, eu vejo que elas estão cansadas. Nossa, então Eu tá. vejo. Então tá, então elas merecem 2 meses. É. Você, Paula. Eu vou falar como mãe, não como supervisora, tá? 30 dias, eu acho que seria o ideal. Nossa, vocês estão... Eu ia falar É. menos. Eu acho Agora, que tá muito. agora a escola realmente, agora como supervisora, precisa de um planejamento, precisa de um tempo maior mesmo para Beleza. tudo. Bom, como pedagoga, né, como ela. Mas assim, como mãe, o que eu penso? Se a gente ficar pensando no tempo ideal de férias, a gente já está sofrendo por esperar o que não é a realidade. Então, a realidade é essa que a gente tem que buscar fazer o que a 10 gente faz dias? nas férias. 15 dias? Não sei, porque assim, né, eu fico muito com eles, assim. Na minha realidade de ficar sempre com eles, as férias talvez para mim são é uma oportunidade de eu não estar com aquela cobrança de horário, o horário do inglês, o horário da natação, o horário do não sei o quê. Então eu consigo até curtir mais eles. O que me atrapalha é mais na parte da tarde, que às vezes eu tenho que ir na empresa, eu tenho que ter uma logística aí de deixar com a avó, enfim.
Mas, pra mim, né, é diferente. Assim. Beleza, Você vamos colocou pra quanto última. tempo que você colocou? Não, eu vou ter que o tempo que tem já é o que existe, é o suficiente, não tem, né, outro tempo. Então A gente seria tem que fazer o nosso melhor. mais É, ou menos. Mesmo. é o que já existe, é. É, 1 mês e meio, tá legal. Eu Não é diria agir 15 com a dias. realidade, agir com a realidade. Não, mas eu gosto do mês de férias também. É. Porque chega um ponto que quando as coisas se misturam, não sei se é porque ela tá Sim. em idade diferente de vocês. Meu Deus do céu, rola um estresse, me dá saudade da minha casa, entendeu? Mas então vamos lá. E agora, e sejam criativas também. Choveu nas férias. E agora? Para ouvir a avó sair da chuva? Ou, cara, os últimos férias aí de verão, que é isso? Foram muitos dias na chuva. Haja criatividade para inventar Já estava escrevendo galocha. antes do tempo. Então vai lá, 10 segundos. O que fazer? O que fazer? E agora? O que você inventa na chuva? É shopping? Eu falo que shopping é o único lugar seguro que as crianças podem correr à vontade sem morrer, sem ser atropelado. Ó, sobrevivem no shopping, tá? Na hora da chuva, um baita amigo. Fala aí, você. Eu até falei mais cedo, eu acho que a pandemia me trouxe ensinamentos sobre brincadeiras. Tem que usar a criatividade e usar o espaço da sala, que seja, do quarto, virar cinema, a sala da nossa casa, é realmente se entregar e trazer o lúdico para dentro da nossa casa. Você gosta de participar dessas brincadeiras? Gosto. Eu gosto também. Também. Tô perguntando assim de curiosidade, porque eu sei que não é todo mundo que gosta. Agora, o nosso dia a dia traz muito cansaço. O meu, né? Claro, eu trabalho o dia inteiro. Então, eu chego em casa esgotada. Então, aí eu crio aqueles pequenos momentos, porque aí é dever de casa, é jantar, é banho, Cara, rotina intensa de dia de semana. Aí chega o final de semana, eu gosto muito de sair para brincar e tudo. Aí, dia de chuva, tem que inventar, tem que pegar um jogo, é o jogo, sempre eu vou atrás, é um filme, é sempre isso. Cinema, eu coloquei aqui. Eu adoro ir, tipo assim, passear na chuva, porque ela não gosta muito de ficar em casa. No final de semana ela não é acostumada, então ela acorda. O que a gente vai fazer hoje? Sim. Hoje é sexta-feira? Isso aí. Não, hoje não é sexta-feira, hoje é sábado, dia da família. Ela, então não tem tia casa, então vamos passear? Pra onde vamos? Você sabe que a minha mais velha é assim. Eu acho que o primeiro filho a gente faz isso. A gente sai muito. Sai muito. E aí a minha mais velha, na pandemia, sofreu muito. Porque... Parou de sair. Então ela sofreu demais. A pequena já não. A pequena já era assim... Acordei, tô feliz, tá tudo certo. Sabe? Mas eu acho que o primeiro filho tem isso. Nossa, ela já pergunta acorda, muito. o que nós vamos fazer hoje? Hoje tem tia Cássia, que é a moça que cuida dela? Não, ela... Yes! Sabe que ela vai voar pelo mundo assim. Adoro. E você? Coloquei play do prédio, né? Se tiver play. Hora do filme. Geralmente eu faço filme, faço com pipoquinha pra eles, que é aquela hora que eu dou aquele descanso, né? faz a mão no coração. Você escolhe os filmes? Você tem que gostar também? Não, aí eu deixo eles escolherem, geralmente. Ou pro shopping, eu coloquei, ou casa de alguém. Né? Às vezes, eu casa sou da muito Dinda, má. casa da mãe, da avó, enfim. Legal. Eu sou muito má, porque filme lá em casa pra ela ver, pra eu ver junto, eu tenho que Você gostar que tem que também. A Disney nos 90, ó, ganha dinheiro comigo de novo, porque é Rei Leão, Ariel, Pocahontas, Hércules, amo. Eu, mamãe, posso ver desenho? Pepa, não, quando tá comigo, não. Se você quiser, um dia depois eu deixo você ver um episódio, algum dia, tipo assim, que eu não tiver o que fazer. Assim, evitar o máximo. Ela também não é muito de ver desenho, porque ela adora os filminhos. Frozen, adorei ver com ela. Enfim, vários filmes aí de hoje em dia também, que eu gosto de estar com ela nesse momento. A gente conversa sobre o filme depois, é muito legal. Então, adoro esse programa de ver filme. Meu marido até fala que ela não puxou ele, não. Ela não gosta, não é muito ativa. Agora vai falar que é um escurinho, uma cobertinha, uma pipoquinha, ó. Nossa, Puxou eu e Sara, a madrinha dela, que a gente adora isso. Então, ele fala que a gente puxou ela. A Nena puxou ela. Agora, a minha resposta. Fala. Férias pode tudo, bora pra chuva. Isso aí. E você ignora a avó? Se a avó fala, vem pra cá que tá gripado. Não vai gripar. Faz parte, né? Faz parte. Isso aí. Bota a galocha e vai lá. Porque, assim, terror das avós a chuva, né? Acho que todo mundo vai assim, vai voltar vivo dali. Agora, pessoal, vamos para a última, tá? Sejam bem criativas aí também, relembrem o passado de vocês. Férias inesquecíveis com eles e a família foram quais para vocês? 10 segundos. Caraca. Isso é muito difícil. Aonde? Pior que eu tô na dúvida da minha também. Não é fácil, não. É muito difícil. Eu ia falar que eu sei, mas não tô achando fácil, não. Muito difícil. Tá, vai. Eu coloquei todas, porque eu não sei escolher Também uma. Não sei. Tô aqui pensando, eu poderia falar várias. Eu coloquei a última, assim, que eles ficam falando, que foi Beto Carreiro, mas
Cara, minha também amou, Beto Carreiro. O que foi É. isso? Ela amou essa Porque última ele, que viagem. ele vai, é isso, sempre a última é a mais gostosa. Isso aí. Mas essa foi diferente pra ela também, porque foi a avó. Ai, meu Deus, a avó, né? Obrigada, avó. Então, a teve uma avó que foi com a foi, avó, a foi avó também, foi, a avó bem legal. Foi o tio Lucas, que é meu irmão de 11 Mas anos. você lembrou bem, com a avó é sempre legal. Ah, Porque minha mãe foi Foz também. do Iguaçu, nós fomos com meus pais e ela lá amou, porque ela é muito ligada ao avô. É. Então ela queria muito viajar com ele, então foi uma delícia mesmo. Minha filha voltou 10 anos mais velha, porque dormiu todas as noites com a avó. Quando fizeram festa do pijama, sabem? Todas as músicas. Era assim, gente do céu, até lembrei, isso foi bizarro. A gente filmou no dia. Eu gargalhava, porque eu entrei no quarto da minha mãe, aí ela, das duas dançando, pulando em cima da cama, antes da minha mãe operar, né? Com o pé todo ferrado, todo machucado, pulando na cama com a minha filha. Aí, na hora que entrou o meu marido, minha mãe assim, calma, Guilherme, isso aqui é tudo tranquilo, tá? Falando do YouTube. Tipo assim, tava tudo tranquilo. Ó, que não tem nada demais, tá? YouTube, mas não tem nada demais, porque a música era diferente, assim, mas era uma música que a gente não ouve lá em casa, mas que não tinha nada demais, assim. E ela pirando, treinando, dançando, fazendo dancinha. E aí a minha mãe chegou, meu marido já foi se explicando. Então, assim, é muita liberdade mesmo. Então, eu sei que ela amou dormir com a avó, eu sei que ela amou tá livre ali, sem horário, sem arrumar brinquedo, tá no hotel, né, na piscina o dia inteiro, sem horário. Então, pra eles é tá uma no céu. delícia. Tá no céu. Eu lembro que meu irmão, quando era pequeno, ele fala assim, eu adoro pousadinha, hotelzinho. Ai, vamos pro café da manhã de hotel? Besta nada, né, gente? Quem que não gosta? Até a gente. É isso mesmo. Os meus e as da minha irmã também, eu acho que eles gostam muito de roça, né? Como a gente tem esse hábito de, igual você falou, de ir pro sítio. Lá eles fazem cabana, então eles gostam muito. Isso é uma A gente tá, delícia isso mesmo. daí. A minha Eles ama gostam. Guarapari. Eles que é um amam lugar essa lindo. autonomia, essa autonomia de estar solto na roça, sabe? poder Eu fazer o percebo que eles quiser, voltam de muito fazer as coisas isso. sozinhos. Isso aí, de desvendar. Isso aí. Não, pra mim, Guarapari é a Disney. É. Tipo, se tudo der, nós vamos pra Guapa ali. Para elas é São Paulo. Não, minha filha é Guarapari. É tipo assim, quando a gente tá no condomínio, mãe, nós chegamos em Guarapari, porque Guarapari pra ela... É o condomínio. Não é nem o condomínio, é a casa do meu sogro. Mamãe, nós chegamos em Guarapari, tipo, a gente já chegou há meia hora, ela acha que o piso de grama verde, que ela fica solta, livre, descalça, ali que é Guarapari. Aí ela vai pra casa do vizinho, mamãe, vamos voltar pra Guarapari? Filha, nós estamos em Guarapari, ali é a casa da Maria. Calma, ela não entende, a gente tá ensinando pra ela isso. É muito engraçado. Mas ela muito ama aquele lugar. isso, É muito né? bonitinho, muito bonitinho. Eu vou já partir para nossa terceira pergunta, que é uma pergunta de um assunto que eu gosto muito, a gente tem ouvido e lido muito, que é em relação ao ensinamento das virtudes das crianças, né? Não sei se vocês já ouviram falar, têm acompanhado, muito se fala hoje em dia sobre o ensinamento das virtudes, que a gente tem uns que a gente prioriza na primeira infância, outros que a gente ensina quando eles estão maiores, né? Uns na adolescência, assim, né? Depois dos 7 também tem essa transição. Nas férias, muitas vezes a gente consegue dar mais atenção ao comportamento delas e também uma oportunidade de desenvolver essas virtudes, né? Porque muitas das particularidades delas ficam potencializadas e tem várias situações em grupo que no nosso dia a dia a gente não acompanha, né? Igual essa questão do empurrão que eu falei. E eu também penso que a gente pode sim ensinar essas virtudes muito ricas, como, por exemplo, ordem e obediência, num período de ócio deles. O ócio faz bem para a criatividade, para a gente ensinar algo novo, por que não, como essas brincadeiras de carro, né? Porque eles têm mais tempo livre, simplesmente porque eles têm mais tempo livre para aprender e entender a importância de cada um. Não que a gente necessariamente tenha mais tempo livre, mas a gente acaba se doando mais e observando o comportamento delas, né? E aí, como eu falei, na casa dos avós em Guarapari, né, na minha situação, as crianças adoram inventar brincadeira de, tipo assim, barraquinha de água de coco, barraquinha de suco de limão. Então, envolve compra e venda, elas ficam empreendedoras, fazem biscoito caseiro com a avó, super legal, né? Sim. Pintam as plaquinhas, aí eu vou, ajudo no marketing, eu falo assim, ó, vamos precificar direitinho, o copo pequeno tem que ser mais barato, ó, você conta o troco e tudo mais. Aí eu também, tipo assim, super marqueteira, eu falo assim, vocês têm que ter capricho, copo tudo padronizado. Tudo copo igual, por favor, na bandeja bonita, bota o guardanapo, trata bem o cliente. Enfim, a gente ensina todas essas estratégias, elas amam se sentir, né, com esse tipo de brincadeira diferente de mais velhas, né? E a minha pequena, desde a fralda, participa junto, né? E a gente, por exemplo, eu sempre ensino essa virtude da ordem e da beleza, por exemplo, que é esse capricho, cuidado com o olhar com as coisas, a ordem na hora de acordar. Claro que não é todo dia que ela vai arrumar a cama, né? Mas assim, nesses dias de chuva, por exemplo, que igual teve no último verão, nossa senhora, a gente brincou de hotel e eu falava que era R$1 por quarto arrumado.
Então, elas iam passando, na casa tem 7 quartos, cada quarto elas arrumavam, botavam chinelo dentro, tudo, penduravam as... Falou e Não, faziam coisas que elas não faziam em casa, né? Arrumavam a cama, tudo mais. E aí, R$1 por quarto. Iam todas juntas em grupo, achavam o máximo aquilo, entendeu? Então, acho que é uma oportunidade da gente ensinar novas coisas. A da obediência, da justiça, por exemplo, é quando a gente fala do que é certo ou errado. Ensinar numa brincadeira quando que a criança deve aceitar perder, porque eles gostam de ganhar, né? Mas, assim, tem que entender quando é a vez do outro, não mentir na brincadeira também. Então, assim, é muito rico esse momento mesmo, né? Que a gente consegue dar mais atenção, né? Eu queria entender para você, Renata, qual que é a importância desses ensinamentos? Você já ouviu falar sobre isso? Você enxerga também nas férias uma oportunidade de ensinar algo mais para suas filhas? Olha, como você falou lá no início do programa, eu sou catequista, né? Então, eu tento fazer isso, não só nas férias, mas como no meu dia a dia, que eu acho que é muito exemplo, eu acho que está ligado à virtude, a isso, não só a virtude, mas os ensinamentos, né, de sociedade, de respeito ao próximo. Então, assim, eu tento fazer isso sempre. A gente vai todos os dias no carro para a escola, fazendo oração. Elas têm que sempre, todos os dias, Lala, o que você vai agradecer hoje? O que você tem para agradecer no dia de hoje? Olivia, o que você tem para agradecer no dia de hoje? Eu falo, então, e como que a gente vai tratar os amigos na escola? Quando eu deixo na porta, já sabem. Então, assim, estou sempre falando. Elas falam, mãe, você fala demais, você fala todo dia. Eu falo todo respeitar o professor, ele que é autoridade na escola, na sala de aula. Então, todos os dias elas falam que eu falo demais. Minha filha fala de mim também, com certeza. Mas eu também dou um exemplo. Eu tento sempre, você está vendo a situação que aconteceu? Então, tento mostrar sempre no dia a dia situações que vão acontecendo e tá mostrando isso. Então, isso não é uma prática minha exclusiva das férias, assim. É o que eu tento fazer no dia a dia, mostrar para elas, ensiná-las. Então, a Olivia até coroinha na igreja, então ela está sempre em contato com o padre. Então, ela tem muito... Essa questão do respeito. Tem, né? muito. Assim, está muito presente na vida dela. Sabe? Legal. Assim, eu prego isso muito lá dentro de casa. Na minha casa, assim, eu também tento sempre estar em cima. Agora eu tenho a oportunidade de ficar mais com ela na parte da manhã, né? Acompanho também. Tento estar muito em cima para ensinar essas pequenas coisas, né? Porque esse período valioso da primeira infância, hoje ela vai estar agregando conhecimento. Então, eu acho muito importante, já que eu consigo, eu dar essa atenção, né? E, assim, estudar, entender mesmo a grandiosidade dessas pequenas falas, dessas pequenas conversas com elas. Por exemplo, eu via que, às vezes, antes do almoço, ela chegava da natação, tomava banho, então ela ficava um tempo ociosa, queria ir para a televisão. Novamente, voltamos às questões da tela. Falei, minha filha, você vai me ajudar a arrumar a mesa. É muito importante que a gente arrume a mesa, porque depois a gente vai almoçar aqui, todo mundo quer almoçar num lugar agradável, né? A gente vai colocar o prato, você me ajuda a colocar todos os copos iguais, só o seu é diferente porque o seu é de plástico, mas aí todos os outros vão ser iguais, ó. Você vai colocar também o joguinho ali igual, deixa aquela florzinha ali no canto, não tira a flor da mesa, depois você vai sentar em silêncio. Então, assim, umas coisas que parecem bobas, mas que se a gente tiver um pouquinho de feeling a mais, a gente consegue se cobrar, porque a gente já se cobra demais, né? Mas para tentar fazer o correto. Porque, olha só, depois disso, eu comecei a observar que esse almoço de meio-dia que eu comecei a implementar lá em casa de uns 3 meses para cá, bem recente isso até, ele começou a fluir muito mais. Por quê? Porque ela se encantava com o momento à mesa. Ela se encantava com a beleza. Ela aprendeu que o copo é na direita, na frente da faca, né? Então, assim, ela tá cada dia mais aprendendo, se encantando. O se arrumar mesmo, né? Que tem aí essa questão da virtude da beleza. Eu acabo que eu sou um exemplo também, né? Devo ser mau exemplo em várias coisas, mas isso aí sei lá, eu tento me cuidar minimamente, ela me observa, tenta fazer parecido, né? A questão da higiene também, que tem que escovar dente, hora, tal, né? Não sei quantas vezes por dia. E tal, né? Ter um capricho com as pequenas coisas, tanto com a nossa casa quanto conosco, com o carro. Não vai, tipo assim, jogar papel de bala no carro. Então, assim, pequenas coisas que podem ser feitas no nosso dia a dia, mas que nas férias eu acho que se potencializam, porque eles ficam mais ociosos e a gente observa mais eles. Fala o que você queria falar. Lara, falando aqui das mesas, eu lembrei muito lá de casa, tá? Eu vou arrumando as mesas, chamo a Olivia para me ajudar e hoje ela pega e já arruma sozinha. Mãe, hoje eu vou arrumar uma mesa do jantar.
eu vou arrumar e vou fazer. E ela já arruma tudo sozinha, faz tudo igualzinho. A gente é exemplo, né? Total. Exemplo. Eles copiam. Falam que a fala eles nem sempre ouvem, não lembro como é que é esse ditado, mas o exemplo arrasta, e o exemplo arrasta mesmo. A palavra Arrasta convence, multidões, mas porque em Guarapari, que nem sempre, né, eu tô lá com, às vezes, né, com as outras famílias, com as minhas sobrinhas, elas às vezes não tem tanto esse costume, mas amam quando eu paro para montar as coisas, amam, e todo mundo participa, tá vendo? Então, assim, são coisas legais que a gente pode colocar no nosso dia a dia. Queria saber um pouco de você também, Mayara, como que você aplica essa questão das virtudes, né, da ordem, da obediência, ou que seja lá da justiça, nas férias e no dia a dia com seus meninos. Eu ia falar exatamente isso, que a palavra convence e o Tá exemplo vendo? Ela sabe de arrasta. tal. A palavra convence e o exemplo arrasta, porque eu tomo isso para minha vida. Eu converso muito com eles, né? Como eu tenho a oportunidade de estar com eles. Óbvio que eu tenho momentos que eu estou exausta, mas eu falo, meu Deus, eu sou a mãe, eu preciso falar e ensinar. Então, assim, eu busco muito conversar, mas não adianta. O que a gente faz é o que eles fazem. Não adianta, a gente pode falar o que quiser, que eu vejo assim, poxa, ensinei isso, mas fiz errado, sei lá, chamei a atenção do meu marido na frente dele, eles reagem da mesma forma. É bizarro, Sabe, na né? questão da organização da casa, eu falo, caramba, olha ele e eu. Na hora também que eu vejo algo que não tá legal, eu falo, nossa, aí é o meu defeito. E é por isso que eu acho que a maternidade faz a gente evoluir demais enquanto seres humanos, né? Porque em 5 anos eu amadureci, assim, anos-luz que eu nunca 20. teria amadurecido, porque eu tento ser sempre melhor como pessoa e como ser humano para dar um bom exemplo para os meus filhos. Perfeito. Então, na prática, isso é bem desafiador, né? Porque o autocontrole, ele tá no adulto, não tá na criança. Então, às vezes eu vejo meu marido assim, gritou, fez uma... Eu falo, William, como é que você quer que o menino não grite se você tá gritando? Então, assim, é a gente se educar, se policiar, como é que se diz? Fazer um exercício de paciência diário mesmo, pra gente educar melhor os nossos filhos. Perfeito. Eu, no meu caso, que eu tô no dia a dia, aí no batidão todo dia, todo dia, todo dia. É exaustivo, cansativo educar. Mas a gente vai aí na fé de Jesus. É isso, não desistir, né? Eu não desisti, exatamente. Paula, fala da sua experiência casa/escola. Como que é a questão dos exemplos? Da obediência, você tem moral? Você tem cara que tem moral. Tenho, mas eu sempre falo pela conversa. Tem dias que a gente está com vontade, não pensem que é porque eu trabalho com criança, é claro que dentro da escola eu vou ter uma atitude, né? Com os filhos a gente está exausto, a gente está cansado e tem hora que dá vontade de sair gritando, de sumir Sair correndo. correndo. Mas eu sempre respiro, volto, tomo um banho frio se precisar, e aí eu vou trabalhando muito isso, com respeito, mostrando o outro realmente, porque eu acredito que nessa primeira infância, principalmente, a gente precisa trabalhar muito a questão da empatia. E muitas vezes a gente vê, como mãe mesmo, que a gente quer muito proteger nossos filhos do mundo. E muitas vezes essa hiper mega proteção não faz a criança criar algumas virtudes, ter essas virtudes. Porque Perfeito. a criança precisa entender que o mundo não é perfeito. Ela tem que entender. É claro que a gente vai filtrar muito do que é aquilo que ele vai saber. Mas a gente precisa entender, porque quando a gente vai para uma rua, por exemplo, ele vê uma pessoa, um morador de rua, meus filhos perguntam, mamãe, mas por que ele está morando ali? É claro que o meu de 9 já não pergunta, porque ele já tem esse entendimento melhor. Só que eu preciso mostrar para ele que o mundo não é perfeito. E é assim que eu vou criando. A questão da justiça, a questão da empatia. Será? Por que ele está ali? Será? O que aconteceu? Então, dentro da escola, a gente trabalha dentro da socialização. A criança, no mundinho dela com os amigos, que a gente vai trabalhar. Você gostou que que o seu amigo fez isso? Ou você gostou, você ia gostar que o seu amigo fizesse isso com você? Então, vai ser, sim, na primeira infância que a gente vai abordar, mas tendo muita resiliência. É acreditar que o nosso papel, o que a gente está fazendo, vai dar certo. Não é porque um dia eu fiquei mais estressada, mais cansada, e ali não deu certo aquela atitude que eu tive, porque muitas vezes a gente vai para um caminho e sai por água abaixo aquele caminho. E aí vamos retornar. Respira de novo, chora no travesseiro e amanhã levanta e faz tudo diferente. E mostrar o mundo real. Eu acho que isso a gente tem que colocar para a criança, porque eu até uma vez, uma professora, isso lá quando eu estava na São Domingos, perguntou, Paula, eu fui falar sobre jornal com as crianças, jornal de televisão, ninguém assiste.
E eu sei que hoje, infelizmente, o jornal é muita violência, é muita coisa. Mas a gente não pode também deixar a criança não entender, é claro que depende da idade, tá, gente? Mas que existe um mundo ali e que não adianta a gente só querer criar a virtude dentro da nossa casa. Uma bolha, né? Uma bolha. Ele tem que vivenciar, ele tem que realmente enxergar o que está acontecendo. Então, eu trabalho sempre conversando. O exemplo realmente é o principal. Não adianta eu falar que eu não vou fazer e faço de uma outra forma. Meu filho, por exemplo, quando a gente sai, a primeira coisa que ele me pergunta, o meu mais velho, mamãe, você vai beber? Aí eu falo, meu filho, hoje não, porque eu tô então você vai dirigir, né? Então, se eu tô sentada num bar assim, um restaurante, e ele vê meu marido, por exemplo, com alguma bebida alcoólica, ele pergunta, mamãe, você que tá bebendo? Não sou eu. Só que fiscal. É assim mesmo. Porque se eu pego ali, eu tô, que não pode dirigir. Então, assim, são situações que aí eu vou criando e vai ter dia que eu falo, não, respira. Não é dessa forma. E tá tudo bem. E aí eu não tento me culpar, nossa, eu tô errada, eu não vou conseguir, não vai ser. Não, eu vou conseguir. E eu vou conseguir daquela forma melhor para cada família, com cada valores que cada família tem. Perfeito. Fala mais uma vez de meme, gente, porque os memes acalentam o nosso coração também, às vezes. Tem um que eu tô vendo muito agora, que é, tipo assim, a mãe que eu fui ontem e a mãe que eu fui hoje. Tipo assim, a mãe que eu fui ontem comeu McDonald's, e aí as crianças vão comer. A mãe que eu tô hoje, tô comendo aqui a salada, tô ali me exercitando. Aí ontem eu tava lá na tela com meus filhos comendo pipoca, vendo um filme. Mas hoje tô aqui na praia, brincando de castelo, entendeu? Então, assim, é muito legal isso, porque a gente também precisa se poupar e assim, parar de olhar com tanta... não é com tanta culpa que eu ia falar, com tanto peso pra gente. Porque, assim, não precisa desse peso também. As exceções existem na nossa vida, vão existir na deles também. Então, assim, férias é isso, férias é exceção, né? Então, acho que é uma maneira perfeita aqui da gente finalizar esse episódio, porque eu cheguei nele mais apreensivo do que eu tô saindo. Porque eu falei, eu fico apreensivo em feriado. Só que assim, calma, é exceção. O que conta são os 11 meses do ano ali que você tá lá lutando, né? Nadando ali pra chegar na praia, você se afoga, mas você volta depois. Então... E eles estão aprendendo, né? Eles estão aprendendo mesmo nas férias, pode ficar tranquila. Eles aprendem outras coisas também, né? Aprendem a se colocar ali no meio social que eles estão, com os primos. Eu falo que minha filha, um mês com as meninas mais velhas, nossa senhora, ela volta 3 anos mais velha, de tanto que ela se acha ali, entendeu? Então, é muito rico para eles também ter esses momentos deles, né? De liberdade. Sim, e que nós somos os exemplos, né? Igual a gente falou muito. Perfeito. Porque eu lembrei dessa questão da cerveja. Meu marido até fez um vídeo uma vez para motivar outras famílias, que ele, no início da paternidade, né? Ele só bebia cerveja. E aí o meu filho falava, papai, quando eu crescer eu vou beber cerveja com você. Aí depois ele virou triatleta e hoje em dia eles falam, papai, quando eu crescer eu vou nadar, pedalar e correr. É isso. Então é isso, né? Que a gente sempre busque ser exemplo. Evoluir, né? Evoluir. Mas é isso. Obrigada, meninas. Estou muito feliz com a participação de vocês. Graças a Deus nossa, eu acredito em Deus. Então, Ele me deu sinais, me abençoou para escolher vocês. Né? Foi uma delícia a nossa conversa. Deu super match, a gente trocou demais. Né, Paulo? Com certeza. Né? Maravilhoso. Maravilhoso. Muito obrigada, tá bom? De coração. E é isso, meninas. Obrigada por tudo. E a gente se vê depois, né? Nas próximas aí. Das férias. E a você que nos assiste, muito obrigada. Essa produção é um oferecimento da Escola São Domingos e da Sundays. Até lá. Boas férias. Boas férias! Deu? Gente, vocês gostaram? Amém. Paula, tira esse peso da sua vida. Pode virar atriz? Não. Vamos virar atriz. Eu achei que você arrasou, tá? Eu que sou toda Maura, solta, tá fiquei esperando. tímida, nervosa. Nossa, eu fiquei muito nervosa. Não fui eu.